Muito bem. Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje aqui para a gente discutir sobre a tese do Rafael. Nós que estamos no terceiro encontro aí da discussão. Hoje, né, Rafael? Hoje nós vamos discutir sobre. Deixa eu até ler aqui aquele trecho que você mandou aqui, em que você disse que a gente pretende explorar a transformação operada pela emergência da economia, como a economia colocou em funcionamento uma segunda natureza, o mercado autorregulado, quais os problemas da manutenção dessa noção de uma segunda natureza funcionando autonomamente, a desnaturalização do mercado, que passa pela investigação dos vínculos institucionais, e no caso das águas minerais, a exploração dos vínculos institucionais que participam do mercado, né, o mercado em minúsculo, de águas engarrafadas no Brasil. E então esse será o nosso tópico de hoje. Muito bem, então alegria grande aí rever vocês, Cordeiro, Rafael. E então vamos fazer assim, né, Rafael? Você faz uma explanação aí sobre o seu, como a gente tem feito nos outros encontros, sobre o conteúdo dessa parte da sua tese. E aí depois, se sobrar tempo, né, Cordeiro? Isso. Comentário. É. Bom, hoje eu tenho uma responsabilidade especial aqui, porque eu tenho um economista de formação avaliando o meu discurso. Isso vai ser algo complicado, mas eu vou tentar trafegar com alguma segurança nesse terreno, tá? Bom, como nós já conversamos ao longo dos últimos encontros, eu trouxe para vocês duas partes da minha tese. A primeira parte da minha tese, ela versava sobretudo ao problema que foi colocado da seguinte maneira: na medida em que essas águas foram adquirindo natureza, elas foram perdendo a sua santidade, porque no momento elas eram consideradas como águas santas e elas foram sendo incrementadas de cientificidade, se assim se pode dizer. E nós já vimos todos os problemas a respeito disso, falamos daqueles. Isso tudo, esse debate se encerra naqueles dois relatos que o Arimateia lembrou muito bem, que vem de um artigo mais antigo do Bruno Latour, daquele relato de ecologização, que ele chama assim no Cogitamos, e o relato de emancipação, ou seja, um de modernidade, ou um mais vinculado à ideia de modernidade, e o outro, por sua vez, a própria necessidade de uma ecologização, de uma vinculação que foi explorada nessa primeira parte da minha tese. A segunda parte da minha tese eu vou conversar hoje, né, que é sobre, enfim, só para fazer um apêndice, a terceira parte foi sobre a cosmopolítica, que nós conversamos ancorados, sobretudo, nas duas últimas cartas do livro Cogitamos, salvo engano, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas eu acho que são essas duas últimas cartas que enfatizam mais esse tema. E nós olhamos para as águas minerais para poder extrair esses elementos, essas regularidades e consonâncias com o livro. E agora, por último, portanto, talvez um pouco mais complicado, talvez com alguma densidade teórica, por assim dizer, um pouco mais rebuscada e refinada, nós vamos falar sobre o que eu chamei de segunda natureza. Tá? Nessa segunda parte, eu parto na minha tese de um fragmento da fala do nosso ministro da Economia, que no discurso de posse ele disse, abro aspas, tá? Esse fragmento: quanto maior o grau de intervenção na economia, menor a taxa de crescimento. Fecho aspas. Logo em seguida ele completou: agora eu acho que é hora de otimizar o crescimento de novo. Fecha aspas. Pois bem, apenas com base nesse fragmento se pode extrair um fundamento muito rudimentar, tá? Que eu vou colocar da seguinte maneira: a intervenção na economia é um obstáculo ao crescimento e o crescimento é tomado como um catalisador do funcionamento econômico. Ponto.
tá? Estou tentando traduzir isso em termos talvez muito apressados. E aí, a noção que sai daqui é como se a economia tivesse atingido, e eu estou resumindo bastante, um estágio transcendente e um funcionamento autônomo que é inversamente proporcional ao grau de intervenção, ou como se costuma dizer, um mercado autorregulado. Se eu estou falando de uma natureza que está colocada, ou melhor, que está em funcionamento, e essa natureza só pode ser acessada por um grupo de privilegiados que podem dela extrair regras de ação, há uma semelhança, me parece, com aquela primeira natureza que nós havíamos conversado antes, né? Acredito que isso já esteja bem debatido ao longo dos nossos encontros pretéritos, né? Então, aqui eu me propus a fazer uma análise, e aí, como nós estamos aqui diante de um economista, eu vou ter o cuidado de trazer os autores com os quais eu dialoguei, justamente para conferir alguma coerência a esse argumento que eu pretendi colocar à prova, tá? E aí eu vou agora focar um pouquinho no texto que eu tenho aqui à minha frente, que já é um texto da tese, e só para trazer esses elementos que esses autores estão debatendo, tá? E aí já entro na parte posterior. Pois bem, eu parti de praticamente dois grandes autores que vão analisar a influência do mercado nesse esquema societário, se assim se pode dizer, com todo o cuidado daquela reclamação de uma sociedade muito isolada daqueles elementos não humanos, ou melhor, prematuramente encerrada, tá? Mas, enfim, vou trazer esses dois autores que debatem essa questão do mercado. Um deles é o Marx e o outro o Polanyi. Eles dividem o mesmo nome, né, o Cal. E o primeiro, Cal, ele desenvolveu uma série de descrições das discrepâncias e inconfidências que se agudizavam no período de análise que ele estava empreendendo. E o segundo, Cal, ele nasceu um pouco depois da passagem do primeiro pelo mundo, né? E é o primeiro, Cal, o Marx, se atribui com doses extras de ignorância, me parece, o planejamento das tragédias causadas pelas práticas que eu chamei, abre aspas, de istas, extraídas dos ismos, que tentaram instaurar uma política científica. E aí eu penso que já faço uma conexão com aquela noção de uma política científica balizada na natureza. Ou melhor, assim, para tentar traduzir isso em termos mais práticos, né? Foi em nome de uma ciência econômica e das leis científicas da história e de uma política científica que muitos foram aniquilados pelos clamores de poucos istas, né? E, por outro lado, os fiéis opositores desses istas não interrompeu a noção de funcionamento de uma economia científica, mas tomou essa passagem daquele primeiro Cal como um desvio, um problema ultrapassado, e que pecou por tentar politizar uma ciência que era exata e indiscutível, ou seja, tentou politizar a economia. E aí, já falando com o nosso principal interlocutor, já trazendo o nosso principal interlocutor para Bruno Latour, o equívoco está precisamente aí, né? Nessa tentativa de economicizar, esse é um neologismo meu, a política, ou seja, de cientificizar a política através da economia. E aí me parece que isso está, à sua maneira, em harmonia com aquele argumento de que havia uma natureza que foi estendida prematuramente sobre o mundo, da qual se extraíam os fatos que se iniciaram todas as outras formas de habitar o mundo, como representação arcaica dessa realidade que só um grupo de privilegiados poderia acessar. Tá? Para o Polanyi, foi essa ideia de uma cientificação da política através da economia que permitiu o desenvolvimento do capitalismo, né? Que é como se fosse a crença na economia presidindo a vida social. E a economia política, ele diz, deveria evitar compartilhar dessa noção da economia comandando o funcionamento dos sócios.
Então, infere-se que a disciplina econômica, com as suas importantes ressalvas, não descreve o mercado, mas protege o mercado das interferências que, porventura, pudessem violar o seu funcionamento. E daí, a frase da qual eu parto apresenta algum sentido especial, a frase do nosso ministro. Ou como o próprio Capolani ressaltou, eu abro aspas para citá-lo, o laissez-faire não foi o método para atingir alguma coisa. Ele era a coisa a ser atingida. Né? Por isso que a interpretação do Polanyi é que a história dos 2 últimos séculos, a época que ele escreveu o livro dele, é a da resistência da vida social contra a interpretação dada pela economia. Né? Então, nesse caso, a economia, a emergência da economia, ela passa a adquirir aí o caráter e a figura de um acontecimento. Né? E eu vou mobilizar outros autores para reforçar esse meu argumento e dar alguma coerência a ele. Um desses autores é Norbert Elias. Em 2006, escreveu um texto, quer dizer, ele não escreveu em 2006, foi publicado aqui, traduzido para o português, e publicado aqui no Brasil em 2006, que, salvo engano, o título do texto é sobre a sociogênese da economia. E ele observou que havia um direcionamento para uma abordagem científica do campo econômico. E esse direcionamento foi acompanhado de uma transformação, na transição para o 19, nas formas tradicionais de organização do poder, que livraram o mercado da regulação governamental. Ele diz o seguinte, abro aspas, foram novas experiências como algo da ordem da natureza. Esse era o único modelo disponível para conceituar um conjunto integrado de funções impessoais e autorreguladas, fecho aspas. E essa transformação também foi observada por Michel Foucault, no seu texto Nascimento da Biopolítica. Quando ele olha para meados do século XVIII, e ele sublinhou a ocorrência de uma objeção menos dedicada, isso é muito importante, menos dedicada ao abuso da soberania do que ao excesso do governo, de governo, ele diz, né? Então, para traduzir isso de outra maneira, é o seguinte, a economia política, para ele, foi um instrumento intelectual que permitiu essa metamorfose na razão governamental. E a economia política, ele vai dizer, eu vou abrir aspas aqui para citá-lo, tá? A economia política se propõe como objetivo o enriquecimento do Estado. Ela se propõe como objetivo o crescimento simultâneo, correlativo, convenientemente ajustado da população de um lado e dos meios de subsistência do outro. Pois bem, garantir de forma conveniente, ajustada e sempre proveitosa a concorrência entre os Estados. E ainda com Foucault, a economia política ela não desvenda os direitos naturais anteriores à prática do governo, mas ela descobre certa naturalidade na prática de governo. E como disciplina ascendente, ela se dedica a estudar a natureza própria da ação governamental. E a consequência que se pode se extrair dessas investidas é que se há uma natureza que é própria da governamentabilidade dos seus objetos e das suas operações, a consequência disso é que a prática governamental, Foucault diz, não poderá fazer o que tem para fazer a não ser respeitando essa natureza. Pois bem, eu acho que aqui o meu argumento já vai ganhando uma coerência especial. E se nós continuarmos seguindo o filósofo Foucault, o sucesso ou o fracasso da prática governamental estaria condicionado à consideração dessas leis naturais. E se a economia política propõe como objetivo o enriquecimento do Estado, o simples desconhecimento dessas leis naturais, que foram desvendadas pela disciplina ascendente, corresponderia aí à possibilidade do fracasso do governo. E o insucesso estabelece uma relação menor com a tirania do que com a ignorância, porque ignorar as leis da natureza seria um equívoco que poderia levar o governo à derrocada. Ponto. Tá? Então, aí eu acho que fica bem esclarecido por que eu comecei a adotar a economia como uma segunda natureza. Não é uma proposta original minha. Vocês, como leitores do Bruno Latour, sabem que o próprio Bruno Latour vai trazer essa noção da economia funcionando como uma segunda natureza.
mas quando ele faz isso, ele evidentemente está preocupado em desnaturalizá-la, ou seja, de fazer um processo semelhante àquele que ele fez com a natureza da narrativa moderna. Bom, aqui eu trouxe outros autores, eu falei um pouco do Kant também, até porque o Foucault vai se debruçar sobre o Kant, mas eu acho que essa chave do Foucault deixou mais ou menos justificada a minha proposta, né? Então, partindo dessa ideia, como que eu falei? Eu fiz assim, olha, bom, propus uma primeira apresentação de por que essa naturalização se deu aqui, ou melhor, como esse sistema autorregulado se deu ancorado na noção de natureza. Mas já que há um problema nisso, ou seja, como se esse mercado autorregulado funcionasse como uma natureza isolada de todo esse mundo que nós estamos habitando coletivamente, portanto, isso evidentemente gera uma série de constrangimentos ecológicos, eu tentei trazer aí, e aí a parte mais prática dessa segunda parte do meu trabalho, eu tentei desnaturalizá-lo, mas adotando uma estratégia de explorar os vínculos institucionais que colocam o mercado, nesse caso das águas minerais, em funcionamento, né? Então, eu fiz uma série de investidas, de explorações, ou melhor, de inquéritos, e aí isso pode se aproximar bastante do inquérito sobre o modo de existência do Bruno Latour, tá? Bom, eu me justifico aqui dizendo que eu não me propus a fazer a análise que o Bruno Latour está propondo para a desnaturalização no inquérito sobre os modos de existência. Isso pode ser encontrado nas páginas 39, 42, 45, é um parágrafo muito grande, eu acho que não vale a pena ler, já que eu deixei mais ou menos claro o caminho que eu adotei. Tá? Então, veja bem, eu estou me inspirando no inquérito sobre os modos de existência, mas não estou aplicando a metodologia sugerida por ele para desnaturalizar o mercado. Então, eu comecei a explorar esses elementos do funcionamento do mercado de águas minerais no Brasil. Eu começo pela legislação, e o Arimateia conhece muito bem esse aspecto, inclusive na nossa última conversa nós trouxemos esse elemento para o debate, sobretudo quando falamos dos recursos hídricos e recursos minerais. O Arimateia esclareceu com precisão por que a consideração das águas minerais como recursos hídricos seria mais adequada à participação dos atores envolvidos e interessados nos temas que envolvem esse elemento. Então, essa primeira parte foi debruçada a construção, ou melhor, a exploração de todo o histórico até que se chegasse a essa caracterização das águas minerais como recursos minerais. Tá? Então, eu peguei desde o Código de Águas Minerais, de 45, passei por uma série de autores que estão debatendo isso, como... Enfim, autores históricos que eu acho que não vem aqui ao debate, não vem ao caso, é realmente uma parte bem densa dessa historiografia que eu fiz, nessa parte da tese, mas enfim, o elemento final é esse. O que eu tentei fazer o tempo todo foi explorar esses vínculos institucionais que permitiram enquadrar as águas minerais enquanto recursos minerais, e como isso beneficiaria esse mercado supostamente autorregulado e como os agentes esses braços institucionais dessa mão invisível estariam articulando ou contribuíram para a articulação da permanência das águas minerais enquanto recursos minerais. Tá? Esse é um primeiro elemento de desnaturalização, ou seja, há um interesse em mantê-las enquanto recursos minerais, mas há aí uma série de movimentações desses atores do mercado de águas minerais que vão contribuir e tentar manter essas águas nessa condição. Tá? Isso daí a gente pode debater depois em maiores detalhes, mas é somente um primeiro elemento, acho que não cumpriria explorar cada desvio, cada questão. Bom, a outra estratégia que eu fiz foi trazer aqui
E aqui eu acho que tem um elemento interessante aqui para o nosso debate, tá? Sobretudo de teoria do ator-rede, etc. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, espero que dê para captar. Essa daqui, vocês estão conseguindo ver essa imagem com alguma clareza? Tá? Aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui é um local onde a água mineral está sendo extravasada para o corpo hídrico adjacente. Isso daqui corta o parque, o chamado Bengo. Tá? E aqui é um elemento interessante, porque no momento em que essa água chega no corpo hídrico, ela passa a ser considerada como recurso hídrico, porque ela está sendo incorporada no corpo hídrico adjacente. E no momento que ela está daqui para cima, ela é recurso mineral. Então, os atores interessados aqui, aqueles que estão habilitados a participar da gestão desse elemento, eles são diferentes nessas duas condições. Então, eu explorei isso nessa parte, né? Peguei essa foto, esse momento como o corte e enfim, fiz uma espécie de pequena etnografia dessa imagem, trazendo os atores. Tá? Bom, enfim. Mais adiante, eu tentei explorar outros vínculos institucionais, nesse caso, trazendo os atores que estão participando, os interesses difusos dentro dessa rede. E eu trouxe o departamento de produção mineral, enfim, e todos os dados publicados pelos sumários minerais, que são anuais e são oferecidos pelo Departamento de Produção Mineral, antigo DNPM, atual Agência Nacional de Mineração. Então, essa agência e o departamento, à época, publicava uma série de anuários minerais. E eles são todos categorizados, e uma dessas categorias é a água mineral. Então, eu fui pegando cada porcentagem, cada produção, cada estado, e fui trazendo esses dados à tona para colocá-los aqui numa espécie de tabela. Ficou um pouco adiante na minha tese aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela. Que é essa tabela aqui. É uma tabela sobre o consumo de água mineral no Brasil, tá? Ao longo dos anos que foram disponibilizados pelos anuários da NPM. Bom, isso daqui já tem a sua importância, evidentemente, mas ele sozinho não explica muita coisa. Talvez se aproxime muito mais do funcionamento de uma natureza autônoma que está aí sendo registrada por números. Então, eu busquei explorar isso e a dominância de determinadas empresas, ou seja, grupos nacionais que tiveram protagonismo ao longo dessa série temporal e grupos internacionais. No caso, a Nestlé e Coca-Cola, nesse aspecto das grandes multinacionais atuando aqui, ainda tem a Danone, etc., mas a Nestlé e a Coca-Cola são as duas principais. E a empresa nacional que protagonizou o mercado, inclusive teve a maior fatia desse mercado, sobretudo nos últimos anos analisados, foi a empresa, deixa eu ver aqui o nome dela, que hoje está em São Lourenço, Edson Queiroz. Tá? Então eu falei, olha, será que eu consigo identificar o funcionamento ou os ancoramentos institucionais que permitiram com que esse protagonismo se estabelecesse e se mantivesse ao longo de todo esse período? Foi uma pergunta. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi um investimento muito arriscado, tá? E eu chamei o seguinte: no mercado das águas engarrafadas, há um encontro entre o investimento no desejo e o desejo de investimento. Isso eu chamei de um investimento libidinal. Investimento libidinal, isso muito ancorado na própria ideia do Deleuze e do Guattari, né? É uma maneira, talvez, um pouco complicada de atentar para a capacidade de performação das empresas que concentram grandes capitais, ou uma grande quantidade de capital, para poder fazer investimentos em pesquisas
ao contrário daquelas empresas nacionais que não dispunham desse capital acumulado e, portanto, não poderiam fazer esse tipo de investimento em pesquisas e adotavam estratégias diferentes. Essas estratégias adotadas pelas multinacionais e pelas empresas nacionais, eu tentei explorar respeitando as suas particularidades. Eu trouxe primeiro o caso da Coca-Cola, né? E todas essas empresas, para fazer um apêndice de água mineral, elas hoje, atualmente, passam, os principais comerciais, enfim, e divulgações passam pelas noções de bem-estar, qualidade de vida e purificação, né? Então, que sobretudo é utilizado como campanha de marketing, e aí eu utilizo muito a noção do Deleuze Guattari para poder trazer o próprio conceito de conceito e criticar a maneira que o marketing utilizou para se apropriar da tarefa de ser um conceituador, né? Como se costuma ver com alguma frequência nessas campanhas de marketing, qual é o conceito de uma determinada campanha, etc, etc. Então, assim, eu parto daí. Então, fui explorando esses conceitos de marketing, né? A partir da Coca-Cola. Acontece que, e eu vou pegar aqui o trabalho que, por infelicidade ou não, de um gerente antigo da categoria de produto da Coca-Cola no Brasil, publicou em um evento sobre marketing, no qual ele falou desses elementos que eu vou trazer aqui com algum regozijo. E eu, por outro lado, analisei essas falas, esse discurso dele, com um tom mais crítico e mais dedicado a esses ancoramentos, né, que eu falei, nesse ponto de vista aqui, é o ancoramento libidinal. Ou seja, não é simplesmente dizer que há um desejo imputado nas massas, como se as massas fossem ignorantes e levadas por esse desejo, não é. Há um componente de aterrização desse investimento libidinal que passa pelas pesquisas. E esse trabalho desse antigo gerente de marketing da Coca-Cola trouxe a cozinha dessa pesquisa, né? Ou seja, aquele trabalho que nós fizemos com os enunciados científicos, o trabalho dele me ajudou a fazer esse trabalho com o próprio discurso de marketing da Coca-Cola, né? Bom, vamos lá. E ele parte da seguinte questão, ele fala assim, o que é água mineral? E ele diz, e aí começa toda a força de comunicação e marketing. Mas e o consumidor? O que quer? O que pensa? Quais são os seus desejos e os seus anseios? É a pergunta básica. Não, perdão, ele fala, é a pergunta básica, que volumes iremos obter? Pronto, esse parágrafo daqui deu todo o tom do caminho que eu percorri. Então ele diz o seguinte, que eles, na Coca-Cola, investem muito em pesquisa, sobretudo para a marca de água mineral, que protagonizou aquele mercado que eu analisei antes, né, que é a Cristal, e eles vão sempre trabalhar com bases de dados e fatos. E se eles não tiverem essa base de dados e esses fatos, eles vão procurar gerar essas informações para que possamos, ele diz, tomar as decisões corretas e diminuir os erros em qualquer decisão gerencial. Então, veja, o que eu quis trazer aqui nessa noção é que não é um simples desejo que é colocado na cabeça de todos, como se fossem massas ignorantes ou longe desse tipo de produção intelectual. Não é. É um investimento em pesquisa. Então, a ciência, a técnica, nesse desejo libidinal. Então, não se trata apenas do desejo somente, né? Então, veja bem, há aí uma espécie de aceno à prática da teoria da Torrede, né? Fui tentando trazer esses atores, essa rede que permite esse tipo de confirmação da empresa Coca-Cola e fiz o mesmo para a empresa Nestlé, tá? Dentro do Brasil. Para poder trazer, ou melhor, eu não estou explicando o protagonismo delas, eu estou descrevendo a maneira que eu adotei para dar coerência ao meu argumento e trazer à tona elementos que, na minha leitura, permitem ou permitiram o protagonismo durante muito tempo dessas empresas no mercado de água mineral no Brasil. Então, aqui já é um outro vínculo. O primeiro vínculo que eu explorei
foi o vínculo da legislação. Esse aí que eu chamei de investimento libidinal. Tá? E o terceiro elemento é o que eu chamei de recurso mineral, vírgula, mas alimento líquido. Por quê um alimento líquido? Aí eu parto da fala presidente da Associação Brasileira de Indústria de Águas Minerais. Veja bem que aqui eu já estou falando das empresas nacionais, que não dispõem daquele capital para investimento em pesquisa, porque é muito pulverizado, ainda que se tenha observado o protagonismo de uma empresa nacional, que é o Grupo Edson Queiroz, que vai ter uma particularidade e vai ser analisado à luz de sua particularidade. Mas essa indústria, essa associação brasileira, ela atua com alguma frequência como um elemento aglutinador dos interesses dessas empresas familiares, empresas menores que participam do mercado de águas minerais no Brasil. Então, eu utilizei ela como esse vínculo institucional primeiro, para poder explorar o funcionamento desse mercado de águas minerais no Brasil e, ao mesmo tempo, desnaturalizar aquela noção de um mercado autorregulado ou de uma natureza que funciona autonomamente. E ele diz o seguinte: a água mineral natural é um alimento indispensável à saúde da população brasileira. Perceba bem, ele fala que a água é um alimento indispensável à saúde. Então ele está sinalizando aqui que a água mineral, ainda que recurso mineral, ela não é um recurso hídrico, ou melhor, pela sua forma fluida, mas é um alimento. Isso é curioso, mas por que essa água mineral ser chamada de alimento pelo presidente da Associação Brasileira de Águas Minerais tem a sua particularidade, tem a sua importância? Em 2012, durante um congresso da Associação Brasileira de Águas Minerais, em Santa Catarina, foi colocada uma situação especial. O governo catarinense, naquela época, tinha reduzido a alíquota de ICMS para 7%, uma vez que enquadrou as águas minerais enquanto alimento naquele estado e aí poderia participar da cesta básica. Então, houve aí uma diminuição na alíquota a partir de uma alteração no enquadramento, ou seja, de considerar as águas minerais como um alimento e aí sim podê-las podê-las inserir na cesta básica dos estados. Tá? Então, veja bem que há uma manobra, há um drible, há uma estratégia, e não é à toa, não é gratuito esse argumento de que a água mineral natural é um alimento indispensável. Né? Ou seja, o senador que foi responsável pela inclusão da água na cesta básica em Santa Catarina, ele disse o seguinte, eu abro aspas: a água é um alimento básico e o setor de engarrafamento de águas minerais no Brasil está em crise por conta da carga tributária superior a 40%, fecha aspas. E é daí que eu parto. E eu fui analisando como isso foi sendo trabalhado ao longo do tempo e por que essa indústria congrega esses interesses dessas empresas menores para manter a água como um alimento e, enfim, inserir essas águas na cesta básica. E isso dá uma resposta especial à própria caracterização do mercado de águas minerais no Brasil, porque se observa lá nos anuários minerais que as águas nos garrafões de 20 litros são as mais produzidas aqui. Não são as pequenas garrafas que nós tomamos, são as águas em garrafões de 20 litros, por essas empresas nacionais. E faz um sentido especial porque são esses garrafões que são inseridos na cesta básica. Então, e aí eu observei, em determinado momento, a produção maior desses garrafões em Santa Catarina, que estava ali condizendo com o ocorrido nesse tempo, e tudo isso eu busquei explorar, né, na minha tese. Foi um percurso trabalhoso, talvez longo, mas que me deu uma coerência argumentativa interessante. Tá. E depois eu fui para um debate mais aberto, mais, talvez, eu diria,
menos rigoroso do ponto de vista conceitual e teórico, mas fundamentado nessa noção de que, ainda que eu tenha o melhor, penso ter conseguido desnaturalizar esse mercado, há uma série de atores importantes dentro desse mercado de águas minerais no Brasil que continuam considerando esse mercado como uma segunda natureza, autorregulado e distante, portanto, desse mundo que todos nós habitamos coletivamente. Tá? E aí eu vou trazer aqui 3 argumentos para vocês que vão esclarecer bem o problema que deriva dessa manutenção, ou melhor, dessa ideia, dessa noção de uma segunda natureza funcionando autonomamente, de um mercado autorregulado, etc., e um problema especialmente ambiental. E isso daí vai ficar muito claro nesses 3 fragmentos que eu vou ler, e eu acho que eu posso encerrar aqui a exposição e abrirmos para o debate. Bom, há 2 revistas que são as principais interlocutoras no mercado de águas minerais no Brasil. Né? Uma delas se chama Mercado de Água e a outra Água e Vida. Eu trouxe fragmentos de atores importantes nesse mercado, por exemplo, o diretor da ABINAM, o presidente da ABINAM, que eu já falei, que é a Associação Brasileira de Águas Minerais, os editores dessas revistas. E veja bem, eu acho que isso, acredito eu, vai espantá-los da mesma maneira que me espantou na medida em que eu li. O primeiro deles é um argumento do... Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Bom, enfim, é um argumento que está numa edição 56 do ano 14 da revista Mercados de Águas. Eu só não sei onde é que está o nome da pessoa que disse. Acho que foi o presidente da ABINAM, que ele falou o seguinte, abro aspas, tá? Depois de um trimestre maravilhoso, com altas temperaturas e recorde de consumo, a escassez das chuvas e a possibilidade de racionamento de água aumentaram ainda mais as expectativas para o inverno, época em que se consumia bem menos água, no passado, uma realidade que mudou depois que o brasileiro adquiriu o hábito de beber água mineral. Ou seja, aqui nós já temos um distanciamento do funcionamento desse mundo que nós habitamos, uma condição climática que vai interferir, e isso daqui, coincidentemente, ou melhor, não coincidentemente, é no período da crise hídrica acentuada no Sudeste do ano de 2014, no qual tivemos uma controvérsia importante, sobretudo no Rio Paraíba do Sul, com o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro, tá? E que justamente foi uma crise pronunciada por um clima seco, ainda que tivemos problemas de gestão importantes. Mas essa foi a primeira situação. A segunda situação que eu trouxe é uma matéria que tinha o título assim colocado, abro aspas, Tempo seco e Copa do Mundo fazem o segmento faturar bilhões. Espécie de cornucópia. E depois, vou citá-los aqui. A chegada do outono, o tempo seco e a mudança de hábito do consumidor são os motivos mais prováveis para a manutenção do crescimento das vendas. Outro motivo para o aumento do consumo foi a queda do nível nos reservatórios em São Paulo e a possibilidade de racionamento e utilização do volume morto, que despertou a insegurança em relação à garantia do abastecimento e a desconfiança da qualidade da água oferecida. Ou seja, há aí uma espécie de descolamento, né, de um mercado promissor e o outro o clima intempestivo. Isso também foi enfatizado na declaração de um diretor de edição, na edição 59 de 2015 dessa mesma revista, que ele falou o seguinte, essa daqui me pareceu a mais especial e eu acho que eu vou encerrar por ela, porque vai render bastante para o nosso debate. Ele diz, o Brasil pode ser mesmo considerado um país abençoado. Por aqui, não temos tsunamis, terremotos, atentados e outras tantas mazelas que assolam tantas partes do mundo. A atual crise econômica não está afetando apenas o nosso país. Ela está obrigando governos, pessoas e empresários a fazerem ajustes, o que é natural. No segmento de água mineral, vivemos um momento positivo,
principalmente em São Paulo, pois a crise hídrica contribuiu para o aumento do consumo nos últimos meses. Ponto. Eu acho que, a partir daí, a gente pode terminar de debater. Isso tudo de um mundo funcionando autonomamente, ou supostamente autônomo, a saber, o do mercado de águas minerais, e o outro, no qual estamos todos implicados e habitando coletivamente, me deu a chave, ou melhor, o encaminhamento para tratar isso como uma guerra de mundos, nos termos do Bruno Latour. Né? E essa guerra dos mundos é o que vai desaguar lá na cosmopolítica, que é a terceira parte da minha tese. Então, aqui eu preparei o terreno para debater aquilo que eu chamei de cosmopolítica, que é a terceira parte, a partir da exploração dos vínculos institucionais do mercado de águas minerais, sendo que a minha aposta foi, desde o início dessa parte até o final dela, de que eu iria desnaturalizá-lo. Me parece que eu consegui, não tenho certeza, isso vai ficar ao critério de vocês, é o nosso debate. A banca, acho que concordou com esse argumento, mas nenhum argumento é sólido bastante, me parece. É isso. Muito bem. Muito bem, Rafael. Show de bola a sua apresentação. Eu vou passar a palavra para o Cordeiro, porque eu penso que ele foi citado ao longo de toda a sua explanação. Então, Cordeiro, faça aí os comentários que eu sei que você está doido para fazer. Tô ficando previsível, né? Nada. O Rafael começou fazendo de rogado ali, né? Que estava apresentando perante o economista e tal, mas nos cursos de economia a gente só aprende o discurso corrente de que está aprendendo leis naturais, né? Está aprendendo a descrever e a interpretar um mercado que existe naturalmente. Essa crítica à economia se vê de modo muito tangencial, assim, mais por alguns escritos do Marx, né? Mas vocês imaginam que a discussão marxista não tem um lugar privilegiado nas grades de cursos de economia recentes, né? Se bem que quando eu terminei ainda era 2007, mas vou considerar recente isso. Então, essa interpretação dos mercados e do discurso da ciência econômica como uma natureza que precisa ser refletida a partir de outros pontos, né, compreendida para além desse discurso corrente, não é uma preocupação constante na formação de economistas, né? Porque senão abalaria nossa fé também de que está descrevendo e tentando compreender um monstro que existe de fato, né? A gente até concorda que a mão seja invisível, mas que o monstro existe, existe, né? Então, eu acho que o Rafael apresentou com tranquilidade, na verdade, apesar de ter dito isso, de saber que, assim, a gente fica fascinado, né, por esse tipo de trabalho que consegue que essa desmistificação aconteça, mostrar algo que é tão lugar comum já no discurso que predomina a partir de outra compreensão, né? E, Rafael, assim, eu acho que especialmente também de não fazer essa discussão a partir de uma ideia de sistema, tipo, de desmistificar o sistema, de ir para uma coisa muito macro, mas promover essa leitura a partir de um ponto muito empírico, né?
para Silaturiano, assim, com uma filosofia muito empírica, com a ideia de mostrar isso na própria metafísica de campos, digamos assim, de redes concretas, como é esse caso da água mineral, né? Então, assim, eu fico pensando agora, eu queria colocar isso, essa compreensão também à teste, mas pensando assim, que você, com com esses levantamentos históricos, os momentos dos quais você participou aí, sobre o seu interesse de estudo, né, sobre as águas e tal, você formulou essa compreensão de que poderia muito bem descrever compreender a história das águas aí como uma trajetória entre esses dois momentos, né, da primeira natureza e da segunda natureza, de um momento em que o protagonismo foi da medicina como porta-voz das águas, né, para um momento contemporâneo em que esse protagonismo é o protagonismo da economia, né, da ideia do mercado das águas e tal. E aí você procurou se cercar de evidências e de dados organizados que sustentassem essa sua leitura. E, como eu já disse, eu acho que essa sua leitura oferece uma referência muito importante para tratar do assunto, independente do campo disciplinar no qual se esteja tratando, mas eu queria compreender bem isso, assim, a exposição que você fez, a questão de partir lá da ideia do Marx, do Polanyi, né, e passar para autores, digamos, mais que também fazem a contestação do discurso econômico convencional, mas a partir de outras bases, o Elias, o Foucault. Eu não tenho dúvida assim que você foi feliz nisso, né? Apesar de alguns deles não ter leitura suficiente dos conceitos que você falou, mas quando você encadeia aí as ideias, a gente fica convencido de que isso suporta a discussão que você está fazendo. Então, eu queria mais te perguntar sobre isso. Quando eu falo assim, eu estou compreendendo adequadamente, tipo, você fez essa leitura, né? Claro que não foi uma leitura sem base, sem ancoragem, né, no seu campo empírico aí, e aí você procurou a variedade de informações que você traz, foram mais informações que você foi reunindo para fortalecer esse argumento inicial, essa leitura inicial que você desenhou da trajetória entre primeira e segunda natureza. Correto? Ou você problematizaria algum ponto nisso? Bom, vou trazer só um pouquinho aqui o histórico de por que eu adotei essa perspectiva. Tá? Eu acho que você colocou muito bem, foi muito feliz nessa pontuação, porque ela realmente influenciou esse meu percurso, que é a seguinte: antes de criticar o grande sistema, antes de criticar o funcionamento, ou de estar ali criticando a espécie de privatização, me colocando ao lado daqueles com os quais eu estou estudando, etc., ou eu digo com os quais estou estudando porque havia um conflito envolvido, eu optei por seguir um caminho mais empírico e com uma densidade teórica, mas que me permitisse escapar desse encerramento prematuro, para utilizar a verborragia do Bruno Latour, desse capitalismo, né? Uhum. E assim, isso bastante influenciado também pela noção de capitalismos do Deleuze-Guattari. Então, foi mais por aí. Eu acho que, assim, acredito eu que, se eu fui feliz na minha explicação, você captou o que me movimentou a fazer, e foi justamente isso. Nesse fragmento da sua fala, eu acho que sintetiza muito bem a minha intenção, que foi adotar um percurso mais empírico, né? Uhum. Antes de fazer uma crítica e povoar minha tese de teorias ou de trabalhos que vão falar que a privatização da água é isso. Bom, não me parece que haja dúvidas, né? A própria questão da legislação
não permitir a participação daqueles diretamente interessados na gestão das águas já é um problema que se coloca de maneira imediata a respeito dessa questão de não poder, ou melhor, de que um grupo de interessados não pode participar dessa espécie de parlamento das águas minerais. Mas ainda tem a questão do capitalismo, né? Porque o setor de engarrafamento de águas gera uma série de bibliografias especializadas que vão incorrer. Não estou falando que são equivocadas, mas me parece que vão de maneira muito apressada à crítica do capitalismo, mas não faz um percurso mais enfim, eu diria pragmático, talvez, né? Ou empírico, se assim quiser. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, mas eu só trouxe essa historinha de por que eu adotei esse caminho. Bacana, Rafael. Bacana, foi isso que eu fiquei pensando também, porque eu achei muito interessante, porque quando se faz essa crítica ao capitalismo, é notório também perceber que ele não se constitui ele não se constitui por cima, né? Tipo, como um sistema que abraça tudo, ele se constitui nas práticas também, né? É uma prática que, talvez para falar como Latuámida, que se expande e vai dando essa impressão de um global por conectar muitas práticas, né? Conectar muitos lugares. Então, assim, é curioso que enquanto a Constituição se faz assim, né, pelas redes, no micro, a crítica muitas vezes toma o sistema como acabado e talvez ela tenha um papel de performar o sistema que ela critica muito mais do que, ou talvez em igual medida do que as teorias que dão suporte, né, por dentro a esse, porque a partir do momento que, né, eu proponho modelos teóricos e tal para criticar algo e digo que esse algo tem tais contornos, então você tem uma série de práticas que tomam o capitalismo como referência, embora sejam práticas que se pretendem anticapitalistas, mas que estão dando contornos a ele, né, nesses termos, mesmo que seja na base da negação, né? E aí, para entender como é que mercado se constitui com suas particularidades, e aí vai ser diferente se a gente está falando da soja do cerrado, se a gente está falando da água mineral, se a gente está falando da energia eólica no semiárido, se a gente está falando da fruticultura irrigada com águas do São Francisco aqui, esses mercados não se constituem de um modo padrão, né? Embora tenha um vocabulário e repertórios da ciência econômica, que se pretende essa segunda natureza, mas esse repertório sem essas práticas locais e sem misturar coisas diferentes, né? Em algum lugar fontes e ferro e tubulações, sei lá, e patrimônio histórico e embalagens, em outro lugar águas de rios e solos e agrotóxicos. Então, assim, são coisas diferentes que são misturadas e com práticas diferentes, né? Então, se há um sistema constituído no fim das contas, não é de cima para baixo que ele se faz, né? É das práticas em direção a mais práticas e a práticas que, como é que o Latour diz lá no... Ele fala de instrumentos que permitem conectar práticas, né? Não lembro bem o termo, mas quando ele fala lá do organize, no modo de existência, né? Ou do organizacionalmente, ele fala que ele coloca, inclusive, esse org como um ponto importante da economia, né? Ele fala lá da economia, dessa segunda natureza, como composta da tarefa de organizar, que ele se recusa a falar das organizações como tais, ele diz que o organizacional, né, compreende um conjunto de scripts, e esses scripts podem ou não estar conectados, não há ideia de coerência, de que os scripts não se sobreponham, eles se amontoam, ele usa uma palavra que eu acho que a gente pode traduzir como amontoar, né, um emaranhado de scripts, muitas vezes sem coerência total. Então, não é a ideia de um sistema, não é uma leitura funcionalista da sociedade, né? E
E ele fala de instrumentos que, por vezes, servem ao propósito de fazer o cruzamento entre scripts, né? Que aqui eu li isso, entendendo, por exemplo, que uma cisterna, que é um, um dos atores importantes aqui nas minhas redes, por exemplo, permitem entrelaçar os scripts das organizações ditas da sociedade civil, que lidam com os agricultores e tal, com o script das políticas públicas, né, que procuram abranger espaços maiores e construir, né, mecanismos de ação do poder público, e aí entrelaça essas ONGs, mas sem esses instrumentos que vão permitindo que um conjunto de práticas se conecte com outros, você não tem esse sistema global, esse sistema, né, que a crítica toma como dado muitas vezes, né, como uma institucionalização meio bizarra. Então, assim, eu acho que o seu trabalho tem esse caráter metodológico também muito interessante de não ter se arvorado a falar, por exemplo, de um contexto global das águas e ter conseguido, né, expressar a constituição dessa trajetória por dentro mesmo, né, pelas práticas que você pesquisou. O que a minha leitura limitada permite ver nesse momento. Passar a palavra para o Muito Lago da bem. Terra. Penso que tá bem bacana aí a discussão de vocês. E para a gente não estender demais, eu acho que o Rafael foi bem denso aí na discussão. Talvez a gente possa, assim, as leituras que eu mais tenho relacionadas a essa discussão, e aí eu não sei, Cordeiro, o que nós estamos fazendo nas ciências sociais, porque veio um estrangeiro aí como o Rafael e parece que é, acaba já se apropriando da discussão de maneira é, bem, vamos dizer assim, com mais propriedade do que a gente, então talvez a gente possa é, pensar um pouco aí sobre como é que nós podemos refletir um pouco sobre isso. E aí, as minhas leituras mais relacionadas a essa discussão, elas se relacionam muito àquilo que está lá no Calon, apesar do, do Rafael ter mencionado pouco o Calon aí na sua explanação, mas eu identifico tanto a sua fala, a sua análise, quanto a narrativa principal do Rafael muito alinhada àquilo que está lá no livro As Leis de Mercado de Calon, né? É muito central lá naquele livro a história, a questão das leis de mercado, ou seja, o S, né, é fundamental e ele está diretamente relacionado a essa questão da hibridez em que se constitui isso que se chama tão unitário que é o mercado, como você acabou de apresentar. E, então, esse é uma questão central. Uma outra questão central que está lá no livro também é a questão disso que vocês estão trazendo, que é a questão de que não é possível, né, falar da prática do mercado, o Cordeiro usou muito essa palavra prática, ou dessa performatividade do mercado, o Calon usa muito a palavra performatividade, né, se você não partir, né, de uma questão local e temporal. Ele usa essas duas, né, essas duas dimensões, vamos dizer assim, muito claras lá no livro dele, a partir do que eu estou aqui me lembrando. E é exatamente por isso, porque a economia, ela, né, o Cordeiro aí talvez possa me corrigir os equívocos, né, mas lá na microeconomia parte-se da relação dual que é entre os dois agentes que praticam seus interesses e que, a partir disso, desencadeia todo o processo do mercado.
E aí, quando o Rafael lembra lá da fala do ministro, né, muito do que se coloca nessa questão, né, de não interferência no mercado é deixar que, né, esse aspecto natural das leis de mercado, das relações de mercado, se constituam, né, da maneira mais livre e mais natural possível, né? E o Calon, ele destaca muito a questão de que nunca há uma relação entre dois agentes única e exclusivamente, há muito mais coisa na relação, né? E aí é por isso que ele, né, que ele vai dizer que não, né? E aí partindo para um terceiro ponto, que ele vai dizer que não que a análise não tem que partir, né, ele chama, e aí usando a linguagem da rede, né, usar essas fixidez que você se constitui, né, a partir da análise, porque ele vai dizer que a grande questão que dá essa performatividade ao mercado, ela está relacionada a onde se constitui a possibilidade da agência. Então, para mim, aquele livro ele é muito um estudo sobre a agência e como que compreender, né, a fonte, né, efetivamente da ação. E quando se olha o mercado, de maneira geral, a ação ela se dá a partir, né, de um conjunto de agenciamentos que não necessariamente estão concentrados exclusivamente, né, nos agentes econômicos, nos agentes humanos. Então, a questão das leis traz, né, a possibilidade que, né, outros elementos interferem nessa relação e nessa performatividade do mercado. E aí o mercado, né, deveria, né, ser visto a partir dessa multiplicidade de performatividades que, de certa forma, constitui a relação de agência que está aí colocada. É por isso que ele traz, então, uma palavra muito interessante lá, que é a palavra chamada transbordamento, né, que ele vai dizer que analisar os transbordamentos é que você consegue perceber, né, a origem da dinâmica que se dá, né, nisso que você olha e percebe e chama de mercado. Então ele vai dizer que essas microleis, aí usando um pouco aqui do Foucault, né, essas microleis é que de certa forma vão se performar, vamos dizer assim, na constituição e na dinâmica do mercado. E aí tem, eu estou enumerando aqui, mas não sei porquê, mas tem um quinto elemento aqui, o quarto e quinto elemento, que é a ideia, e aí eu acho essa ideia muito bacana, que aí quando eu estudava lá em Latour, e no próprio Calon, a ideia de translação, e aí ele traz, né, um conceito para traduzir, vamos dizer assim, a palavra translação, que é a palavra circulação, né? Que aí ele vai dizer que não importa o que está na rede, o que importa na rede é aquilo que está em circulação, né? Porque ele vai dizer que a partir da dinâmica em que os atores se constituem dentro do mercado, né, há um processo dinâmico e circulatório de alguns pontos, e que são esses pontos em que, de um modo ou de outro, se traduz na capacidade, né, de haver essa performatividade que a gente está comentando. Então, a ideia de circulação, ela traduz a ideia de translação na medida em que você percebe aquilo que está em movimento dentro da rede, né? E aí, por exemplo, em algum lugar que eu estou me lembrando agora, ele cita o exemplo, né, de uma relação entre dois agentes econômicos, um agricultor e um outro, mas que de repente nessa relação está posta, né, uma situação de envenenamento do agricultor, por exemplo, né? Então, a situação de envenenamento, ela coloca, né, um conjunto de materiais
e assim por diante, que de certa forma vai dar uma característica específica a essa rede e a performatividade dessa rede. É por isso que ele vem dizer que a análise do mercado não pode se dar a partir de uma análise de rede social, né? E aí, como eu gosto muito da discussão sociotécnica, né, e aí a gente pega isso dele lá, né, porque ele vai dizer que a análise do mercado ela deve se dar a partir de redes sociotécnicas. E aí eu penso que já ficou clara aqui a diferença entre o social, daquilo que se estabelece, né, num âmbito de um mercado naturalizado, como o Rafael disse, para uma perspectiva, né, de rede sociotécnica, ou na lógica e na dinâmica, né, de como que determinados elementos, e muitos deles não humanos, atuam nessa performatividade do mercado. E aí, trazendo só mais um ponto para fechar aqui a minha fala, para não estender muito, e aí ele coloca nesse sentido é que a dinâmica, né, antes de eu falar sobre isso, né, eu me lembrei agora de uma coisa muito importante que no encontro anterior eu tentei lembrar e aí me ficou pela metade, e agora também não está muito claro, mas agora eu tenho certeza de que essa discussão que o Latour faz, ele tem um capítulo lá naquele livro do ANT and After, que ele traz, né, um conceito muito interessante para fazer essa discussão, Rafael, não sei se você conhece, que é o conceito de deficiências, né? Como que a deficiência ela é estratégica para você compreender, né, os pontos de agência dentro de uma rede. E lá nesse texto ele faz uma entrevista com uma senhora em uma cadeira de roda, né? E ele faz uma etnografia, aí, como você disse, né, com uma senhora em uma casa, morando sozinha, numa cadeira de roda. Como que a dinâmica, né, daquela senhora e todos os contextos, eles estão postos, e aí ele está lá estudando a questão de agência, como que a forma com que a casa ela está arrumada, a forma com que a casa está desenhada, definida, né? Ou seja, como que ela está organizada, como o Cordeiro disse, define, né, os modos operantes de como aquela senhora tem uma autossustentabilidade dentro daquela casa. Então, assim, é um texto que ele é fantástico nesse sentido. Então, esse elemento ele é um elemento muito interessante para a gente refletir, né, como que essa análise que o Rafael faz, ela de um modo ou de outro está muito vinculada, no meu ponto de vista, a uma literatura muito próxima aí da ANT, que é a discussão que o Calon faz. Então eu penso que ficou muito claro para mim, na medida em que você foi vendo, foi falando, foi passando na minha cabeça o livro As Leis de Mercado e como que parece muito condizente, né, aquilo que você encontra, né, no contexto da água mineral com a narrativa e a forma, a estratégia que ele adota para explicar como que se dá a questão das leis de mercado. Então, eu só queria destacar esses pontos aí que eu achei muito relacionado e muito interessante com relação à discussão que você fez. Ainda bem que está sendo gravado, porque nós acabamos de ter uma aula aqui condensada em 7 minutos da fala do Arimateia agora. E falando muito sério, porque me parece que essa sua fala vai fazer um sentido muito especial para ajudar a Aloísia, por exemplo, a se orientar no momento atual do trabalho dela. Verdade. E eu falo isso
E eu falo isso com sinceridade, foi realmente uma aula, porque você extraiu os elementos que estão presentes aqui no que eu falei, mas extraiu trazendo, ou melhor, ancorando esses argumentos nos seus devidos proponentes, nos seus autores. O Michel Calon está presente aqui na minha tese, mas eu fui passando ao longo desses ancoramentos, assim, não citei muito, porque eu me preocupei em trazer o percurso que eu percorri, e além disso, a questão mais empírica dessa parte, mas sim, não seria capaz de acrescentar nada além do que você colocou na matéria. E Porque até aí obrigado ele, por isso. assim, só para concluir, que aí, assim, você começa, né, talvez com essa polarização entre, né, o mercado de um lado, né, e a possibilidade de ser, vamos dizer assim, crítico ou do movimento contrário à privatização da água mineral. E aí eu estava me lembrando que daí é a área que eu mais, vamos dizer assim, circulo, que é a discussão da tecnologia, né? Que tem um papel central aí na discussão da ANT, é que não basta só você colocar né, essa polarização em xeque e como que se, né, a desnaturalização da natureza econômica, vamos dizer, ela fosse se constituir a partir de uma outra narrativa, né? A teoria do atorrede, e aí o Calon contribui muito com isso, o Latour e assim por diante, é que a forma com que esses agenciamentos e esses ordenamentos se constituem, eles são definidores da forma com que, por exemplo, o mercado vai se dar, né? E aí não basta você ser a favor ou contra o capitalismo, por exemplo, né? Se pegar aqui numa perspectiva macro, porque as tecnologias que de certa forma performam no cotidiano, né, né, vamos pegar aqui o caso do mercado, definem uma regularidade para esse mercado que indiferente, que se torna, vamos dizer assim, até mesmo indiferente às narrativas a favor ou contra o mercado. E aí é por isso que a ANT vendeu o seguinte: olhe para as tecnologias, né? Olhe para os materiais, olhe para o não humano, porque o não humano ele atua também, né, na forma e na direção que os deslocamentos tomam ou podem vir a tomar. Então eu gosto muito dessa discussão, porque se a gente não partir, né, dessa análise minuciosa, né, que você faz de olhar a garrafa mineral, né, e o quanto a garrafa mineral ela traduz e ela desloca e ela translada, né, determinadas regras, comportamentos, determinados padrões, né, você, né, não vai ficar, né, você não vai conseguir, vamos dizer assim, ter um papel né, de agenciamento, né, que às vezes se espera que naturalmente aconteça no âmbito humano. E aí o que o Cordeiro não conhece, o circuito das águas, mas aí me parece que intuitivamente, que pela vivência, pela relação que acontece nessas diversas dinâmicas que acontecem no circuito das águas, parece que há muitos movimentos organizacionais que parece que percebem isso, né? Eles são movimentos muito híbridos, né? E por isso que eles são muito conflituosos, né? Porque tem muito movimento que ao mesmo tempo que defende vamos dizer assim, esse bem comum, mas não deixa também de participar das audiências, vamos dizer assim, da privatização, né? Ou seja, são movimentos que já perceberam que, né, esses percursos eles se dão de maneira muito
vamos dizer assim, muito fluido e assim por diante. Então, eu acho que o Calon, o Latour, eles nos ajudam muito a refletir sobre isso, né? De como que, por mais que as narrativas elas aconteçam dentro de um contexto, nesse contexto de emancipação, modernização, mas na prática o que acontece é bem diferente. E vocês citaram aí, por exemplo, o Rafael citou a narrativa, por exemplo, do presidente aí das corporações, né? Mas a capacidade de influência, né, vamos dizer assim, que esses emaranhados econômicos têm, não se dão no âmbito do marketing, né? Ou eles podem até ter marketing no composto, mas observe que a ciência, né, ela participa de maneira muito efetiva, a política vem, né, aí como o Rafael muito bem colocou, o processo de cientificação ele é muito forte, né? E aí, por exemplo, né, a gente vê que o processo simbólico, econômico tem um papel muito importante, como que a relação com o voto, como nós temos visto muito recentemente, ela é totalmente presente, ou seja, é um conjunto de coisas que faz com que a narrativa colhe ou a narrativa fique predominante ou que a narrativa se dê de uma forma, né, ou de outra. E aí quando você estava falando, estava muito claro, né, você falando de um marketing, mas que tem de tudo nesse marketing, né? Tem as ciências sociais todas colocadas, inclusive, né, a política e a ciência, que talvez esteja na centralidade aqui do debate. Então, muito bacana, Rafael, a sua explanação, né, nesse trecho da tese. Eu acho que de todos no seu Cordeiro, esse me instigou particularmente, principalmente por você estar entrando numa seara né, própria de outra área. E aí é muito interessante e curioso da gente saber, né, como que alguém vindo, né, de fora, não sei qual a opinião do Cordeiro, faz essa narrativa que eu não sou economista, obviamente, não participo dessa discussão de maneira muito presente, mas acaba que, né, no cotidiano da gente esses temas acabam ficando de maneira transversal e acaba até caindo dentro de uma certa rotinidade, vamos dizer assim. E aí é muito bacana de saber como é que você fez essa discussão e como que ela ficou muito bem alinhada, né, à temática mais da ecologia política, que você, de certa forma, né, tem aí se debruçado e que vocês lá no grupo têm tratado. Muito bacana. Muito obrigado pelo elogio e pela paciência, né, de escutar todas essas explanações e, enfim, essas descrições que eu tentei fazer aqui da maneira mais adequada, talvez de forma um pouco confusa, mas é porque é um tema realmente espinhoso, é um tema delicado, são muitos autores mobilizados para debater cada questão que está ali colocada em evidência, mas eu acho que eu consegui, ao longo desses nossos encontros, aí trazer grande parte, ou melhor, toda, né, eu diria, dos principais elementos da minha tese. E a outra coisa que eu ia dizer a respeito Bom, eu acho que surge depois, não tem problema algum. Depois a gente toma aí adiante. Que o Matt ia fazer até uma pergunta do e eu... Era isso, muito bom. Muito bem. Eu assino embaixo aí do que o Arimatea falou, é muito instigante mesmo, e assim, não são leituras que sejam correntes na discussão dessas áreas, né? Eu converso com vários colegas assim que
que mantiveram o pé na economia pura, sabe? Fizeram mestrado, doutorado em economia, não fizeram como eu, que ficou divagando pela administração e pelas discussões dos estudos organizacionais. E, assim, são discussões que se acontecem na economia, assim, na periferia da periferia do debate, sabe? Não são debates que sejam estimulantes dentro dessa área para um público considerável. Assim, é muito mais para quem está questionando essas bases, e ainda assim, porque eu tenho reparado também que pode ser uma leitura equivocada, mas mesmo em áreas como a sociologia, tal, não é todo mundo que está interessado em perspectivas como perspectiva não, mas em abordagens como a laturiana, que já começa propondo até mesmo outro vocabulário, né? Outra forma de conceber sociedade, de conceber o problema, a própria formulação do problema é outra. Então, assim, essa, essa demanda que a teoria do ator-rede tem, em termos de quem se aproxima dela, de não poder aproximar com outros construtos, com outros conceitos, com outras leituras correntes da sociologia do social, elas afastam, assim, né? Tem gente muito boa, tem gente que exerce com seriedade os seus estudos, mas que não está interessado em uma abordagem cuja demanda, né, de dedicação inclui aprender outro vocabulário, outra forma de problematizar as questões que se está acostumado, né, e parar de lançar mão dos conceitos já cristalizados, já de certa forma, que dão um repertório comum a uma comunidade grande, né, de praticantes. Então, assim, se isso acontece na sociologia, que é uma humanidade, digamos assim, mas não é uma social aplicada, imagina isso, por exemplo, no campo da economia, que é uma área assim, caracterizada por ser muito pouco plural. Tem uma associação internacional que advoga pela pluralidade, pelo aumento da pluralidade no ensino da economia. Eu posso até mandar o link lá no grupo qualquer hora. É uma associação que tem ramificação em vários países e que ela prega isso, a ideia de você ter um ensino mais plural em economia, em que mais correntes do debate econômico estejam presentes na formação, e acusam os cursos de graduação em economia de serem estritamente cursos apegados à matriz utilitarista, à matriz do liberalismo e do neoliberalismo, né? Então, eles até fazem comparativos, por exemplo, que um curso de psicologia que tivesse uma grade curricular completamente tributária da psicologia freudiana, não seria considerado um curso de psicologia razoável. Mas em economia, você tem cursos de economia que ensinam macroeconomia e microeconomia a partir da cartilha utilitarista. É como se aquilo fosse não é como nos estudos organizacionais, por exemplo, que você vai tendo uma convivência assim de uma multiplicidade muito grande de correntes e de leituras disputando, né? Há quem chame de torneio metafórico, né? Há quem chame, há quem denomine a partir de outras metáforas, mas que você vai tendo essa disputa de relevância, mas você não vai tendo, ao mesmo tempo, formações que são construídas completamente com base em uma leitura, né? Embora haja predominância, não é um equilíbrio de jogo zero, assim, sem, né, completamente plano, como diria o Latour. Mas na economia, a abordagem utilitarista é uma abordagem que nivela o tipo de ensinamento. É como se foi o máximo, né, de compreensão do fenômeno econômico ao qual se chegou.
e partindo de bases complicadas, da base do hedonismo, de bases psicológicas que você consegue uma certa matematização e uma certa modelização dos problemas e dos teoremas e tal, às custas de uma simplificação muito grande do comportamento econômico e do fenômeno econômico, né? E é por isso mesmo que o Polanyi e outros autores vão dizer que não é monopólio da economia discutir o fenômeno econômico, né? Não é o próprio Mark Granovetter lá com a história da força dos laços fracos, do problema da imersão, né? Discute isso também, que foi um equívoco as áreas como as ciências sociais e tal terem recuado do domínio econômico e ter dito esse é um domínio que os aptos a estudar são os economistas, né? Quando os economistas não estão interessados nessa pluralidade. Então, a própria renovação da ideia de sociologia econômica nasce disso, né? Da ideia de que o que particulariza a economia não é essa exclusividade sobre o fenômeno econômico. Então, e você vê, e nem grandes problemas em escala mundial conseguem abalar muito essa institucionalização, né, do modus operandi da economia. A crise de 2008, que catástrofe, e com tantos modelos de previsibilidade e modelos robustos, né, econométricos, e passou longe de uma ciência que se quer preditiva e que se quer... se essas leis são naturais, e se leis naturais são como é que chama? Se elas são estáveis, por que uma ciência de tantos séculos de aprimoramento não conseguiu, né, dominar o conhecimento sobre essas leis? Então, assim, você teve, né, teóricos que aprofundaram a crítica a partir de 2008, de que a grande crise, a crise ter acontecido era uma demonstração clara da fragilidade da ciência econômica, mas isso não... nem isso abalou as crenças principais em torno do modelo, embora talvez seja verdade que menos pessoas estão aguerridas ao ponto, mas você tem um grande número de pessoas que achando que esse problema se resolve com mais do mesmo. É uma questão de a tecnologia da área, a arte, como é que chama? O estado da arte na área ser aprimorado a partir do mesmo raciocínio matemático, da mesma crença nos comportamentos, né, já modelados e tal. E se isso não fez diferença na própria ciência econômica, muito menos diferença fez na própria organização dos mercados, né, dos mercados financeiros, que não se conseguiu aprovar regulamentações muito diferentes do que se tinha antes de 2008, né? Não se conseguiu remodelar o sistema financeiro performado por essa ciência também, né, sustentado pelo discurso da disciplina, a partir de uma evidência de fragilidade que teria sido a crise de 2008. Então, assim, só para reforçar, como leituras como as quais as que o Rafael faz, à medida que a gente toma contato e se familiariza, parece um lugar natural, assim, que existe a crítica, mas ela é uma raridade, assim, quem está discutindo o fenômeno econômico e a constituição dos mercados, né? Bom. Então, eu acho que tudo que você falou agora parece a síntese de Latour mais recente, né? De que o grande esforço deveria ser para produzir sínteses a partir dessas multiplicidades de narrativas, né? Para que fosse possível, a partir delas, a gente poder compor o mundo comum. Eu acho que você foi muito bem aí na sua narrativa. Ok, gente? Bom, eu tenho que falar alguma coisa sobre depois da maestria com que o Rafael expôs aí o material, Isso, agora a os bola passa próximos para 3 mim, é isso? encontros. Aí eu queria sugerir assim. Pronto, da próxima semana eu posso até fazer uma apresentação
semelhante, procurando fazer algo semelhante ao que o Rafael fez, assim, sem muito material de base e tal, porque eu não consegui completar aquela revisão que eu falei para vocês que faria. Aí, o que acontece? É, essa próxima semana é uma semana que a nossa reunião pode acontecer, mas na semana posterior não. A semana posterior é a semana daquele evento em São Paulo, que o Arimatea, inclusive, mandou o link no grupo de WhatsApp, e que agora não sabe se vai, se não vai, se vai me deixar sozinho nessa bronca aí de apresentar o trabalho lá. Trabalho esse que ele é o primeiro autor. E assim, eu vou precisar conversar com o Arimatea, com você, Arimatea, sobre a própria organização dessa apresentação, caso você realmente não possa ir, caso você possa ir também, né? Porque a gente tem que discutir isso, sem falar de uma série de outras coisas para poder viajar antes. Então, eu não vou conseguir fazer essa revisão para mandar o trabalho. E eu queria mesmo assim, que vocês lessem o trabalho, porque, como o Arimatea diz, é uma raridade alguém ler uma tese, né? Então, Eu eu vou não ser vou obrigado a desperdiçar retirar o que eu eu não vou disse. desperdiçar eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Queria mesmo assim ouvir críticas, porque é uma agenda que eu vou continuar trabalhando e eu tenho assim algumas inseguranças quanto a algumas coisas que foram feitas ali e não vão resolver porque está defendido, mas assim me permitiria pisar com mais ciência desse terreno nas próximas empreitadas, né? Então eu queria sugerir o seguinte, é que na próxima semana eu posso fazer uma apresentação assim sobre a tese mais panorâmica, sem entrar muito em detalhes, ou talvez mais situando a questão de pesquisa e as questões mais introdutórias, o campo da literatura com o qual eu dialoguei mais, talvez, mas sem entrar na parte muito de resultados e aí, eu queria propor que as semanas seguintes, cadê? Eu estava com o calendário aberto aqui, que as semanas seguintes, que são as semanas de 22 a 26 e de 29 ao dia 2 de agosto, fossem 2 semanas nas quais a gente não se reunisse. Na semana de 22 a 26 eu não posso, na do dia 29 ao dia 2 eu posso, mas não posso apresentar. E aí a gente deixaria o segundo encontro para o dia 9 de agosto. Seria um recesso da gente também, que seria um recesso nosso. E aqui, embora aqui a gente está com um problema que é o calendário acadêmico ainda está desregulado, graças às últimas greves e tal. Então a gente está na parte final do 2019-1 ainda, que a gente encerra em agosto. Então tá ficando apertado, sabe, a reta final. E aí eu queria esse fôlego nessas 2 semanas. Uma semana não é nem fôlego, que é por causa do evento. Eu vou estar viajando já no dia 23. Mas a semana seguinte, sim. Então eu queria sugerir isso, que a gente se reunisse na próxima semana, dia 19, e depois no dia 9. Aí até o dia 9, assim, eu vou fazer um esforço para encaminhar o texto com antecedência, para a gente poder assim dialogar a parte da Ok, leitura. pode ser, Rafael. Para mim é ótimo. É, Para mim, porque né, o José Miguel tá para nascer e aí não sei como é que vai ser a dinâmica depois que ele nascer. A minha expectativa é que até o Pronto. dia 19 talvez ele já tenha ou não tenha nascido, mas vamos deixar marcado esse encontro. Aí depois é até bom para mim que tem essas 2 semanas, mesmo que se eu não for para São Paulo, se eu for para São Paulo, acho que aí depois Você está a quantos quilômetros de São Paulo, Arimatea? 400. É, o que eu estou pensando é pelo menos no dia da apresentação e no dia da nossa apresentação talvez ir, entendeu? Sai cedinho, 8 horas Ah, eu que estou em São maravilha. Paulo, passo o dia e volto tardezinha. Pelo menos isso eu estou pensando. Mas aí eu também não tenho muito claro, Cordeiro, o que que é para fazer. Talvez a gente vai ter que dar uma reolhada na programação. Se não tiver, a gente entrar em contato lá com o professor Tavares para a gente saber o que
fazer. Ou, como você vai Uhum. bem antes, vai no seminário de apresentação, que é o do dia 23, 24, né? Uhum. Aí talvez ver então como é a Isso, dinâmica do dia, e aí a gente então prepararia alguma coisa, porque o nosso seria no dia 25, né? Ou no dia 26. Dia 25. isso. Eu acho que Eu não, talvez eu seja não essa a lembro melhor exatamente o estratégia, ver dia. lá como é que vai ser para daí preparar alguma coisa, um slide, alguma coisa, for preparar. Uhum. Não é muito bom preparar com antecedência, Beleza. porque deteriora as intempéries Hum. da. Não, não é. O que eu falo de a gente preparar é a gente compreender assim como a gente compreender tipo o que que a gente vai levar para a discussão, independente de ser slide e tal, né? Mas das pesquisas que a gente andou fazendo, tipo assim, quais são os exemplos que a gente vai usar mesmo lá para ilustrar? Eles pedem que a apresentação seja enfatize a questão da Isso. sociomaterialidade. Eu não sei se você viu isso no, né? Então assim a gente conversar Eu vou dar uma olhada nesse final de sobre isso. semana e qualquer dúvida eu vou mandar um e-mail para o Tavares sobre o formato. E aí o conteúdo a gente discute na semana que vem. Tá bom? Então tá. Então tá. Rafael, um abraço, Cordeiro. Então ficamos acertados assim, né? Na próxima semana fica dependente, não depende de nenhum de nós três, depende do filho do Arimateia, né? E da Dani. É, e aí a gente confirma ou não, o Arimateia confirma ou não, porque é quem está mais perto da informação aí. E depois disso a Muito gente se vê bem. no dia 9, né? Até bom que a gente estende um pouquinho os artigos. Então tá Pronto. bom. Um abraço, Rafael. Bom final de semana. Cordeiro. Um abração. Abraço, Abraço, pessoal. Boa Ari, noite, Ah, bom fim de tchau. semana. vocês. Seu Newton? Oi. Boa noite.